Nosso estudo hoje é sobre o prognóstico. Como vocês sabem, o prognóstico é importante em medicina desde Hipócrates. Se você olhar o livro dele, do considerado Corpo Hipocrático, um livro muito focado em sinais orgânicos, exclusivamente em sinais orgânicos. Na homeopatia, o exercício do prognóstico atraiu muita gente, a começar de Hahnemann, que colocou que o resultado global era muito mais interessante e de prognóstico melhor do que algum resultado parcial ou local. Kent trouxe uma grande contribuição num capítulo da filosofia homeopática intitulado Observações Prognósticas, que nós podemos dizer que se resume a analisar a reação do paciente ao medicamento homeopático. A partir dessa resposta, ele vai definindo o prognóstico e a conduta a ser tomada. Marcia Elizalde reúne essas observações prognósticas em 4 tipos, baseado se a doença é funcional, é lesional leve, lesional grave ou incurável. Então, por aí vocês veem que o prognóstico em homeopatia não se baseia em doente, não se baseia na pessoa, mas em detalhes, seja da doença com Marcy, da reação do paciente ao medicamento homeopático com Kent, ou o Hahnemann, que é uma reflexão bem genérica a respeito das vantagens do efeito global quando ele aparece. Baseado nisso, eu comecei a trabalhar com a ideia que nós temos diferentes prognósticos de acordo com a trajetória de vida da pessoa. Aqui eu estou já dando um salto, existe uma discussão que eu coloquei muito detalhadamente na minha tese, que se chama História de Vida e Prognóstico, se é possível fazer prognose ou não, e se essa prognose tem a ver com acontecimentos, com experiências vivenciadas no passado. Essa discussão ainda tem muita coisa a ser investigada, a ser descoberta. Atualmente eu trabalho com uma concepção que a doença clínica ou a doença psiquiátrica derivam do temperamento da pessoa e das vivências mais marcantes. Aquilo que a homeopatia chama de biopatografia e que representa uma contribuição sem dúvida, mas que ficou assim difusa. Não existia até o momento uma organização dessas experiências e do significado que o próprio paciente atribui a elas. De uma forma então bem simples e bem objetiva, nós podemos dizer que a doença mental ou a doença orgânica é fruto do temperamento da pessoa e de como ela viveu as experiências. O que vai aparecer na sua intensificação mental chega muitas vezes a produzir uma doença psiquiátrica. Ou, se não, esse quadro tende a refluir para o corpo e vai se manifestar como uma doença que pode precisar de algum outro fator, por exemplo, de um acidente, para que as alterações se concretizem. Mas de uma forma bem genérica, poderíamos dizer que a alteração orgânica que aparece reproduz as vivências do passado, e isso de uma forma muito subjetiva, muito profunda. Aquilo que foi sentido, foi percebido e foi significado, agora vem a um nível da concretude no corpo. Dessa maneira, nós temos aí uma relação não de causalidade, porque essa experiência que foi vivenciada de uma forma sofrida e doentia e com as reações também geralmente desequilibradas por parte da pessoa, com o tempo tende a se manifestar, mas durante esse processo que vai desde uma origem anterior e às vezes remota até o aparecimento, muitos outros fatores
muitas outras experiências podem influenciar e alterar aquilo que parecia ser muito grave e que iria ocasionar o aparecimento de uma lesão, de uma doença, pode ser amenizado, como também pode ser agravado. O que importa é dizer que não dá para fazer uma relação de paridade, uma relação em que uma coisa expressa obrigatoriamente a outra, mas sim que está acontecendo uma semelhança de um conjunto de vivências e que agora transparece nessa enfermidade. Se nós olharmos para o passado, analisando com um pouco de técnica e mais rigor na nossa análise, sem que a coisa fique perdida, isso aqui é biopatográfico, mas em que peso, em que proporção? Se nós olharmos assim, dessa forma, podemos ver que os tipos prognósticos, que é o assunto da nossa próxima aula, eles podem ser distribuídos em 5. E eles vão desde um resultado muito favorável, diminuindo aos poucos, até chegar ao muito desfavorável. Então, analisando com rigor e técnica, nós vamos ver que os tipos prognósticos contribuem para se entender melhor, avaliar com mais segurança e estabelecer uma hipótese. Pesquisa que eu fiz junto a pacientes com câncer revelou que 2 perguntas foram muito úteis para o conhecimento da história de vida dos pacientes. Qual foi o aproveitamento diante da principal oportunidade de vida? Como ele lidou com a maior dificuldade que enfrentou? Essas 2 questões focalizam 2 vertentes que, de certa forma, sintetizam a vida de uma pessoa. Isso foi um achado acidental na minha pesquisa. O que eu fiz foi montar 5 tipos prognósticos, mas a forma de investigar apareceu de maneira fortuita. Eu fiz o questionário e depois, com as experiências, eu vi que a própria pessoa dizer da maior dificuldade que ela teve ou de como ela aproveitou a principal oportunidade dá uma síntese da vida da pessoa, e isso permite estabelecer um prognóstico com mais segurança, não mais baseado em poucos detalhes, mas na vida da pessoa, de como ela vê, de como ela analisa e qual o significado que ela própria atribui a essas experiências. Continuaremos em seguida analisando então os 5 tipos prognósticos da pesquisa e como isso contribui para o tema. Muito obrigado, até breve.